Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre a ação do homem na natureza. Você pode me acompanhar nessa aula abrindo seu livro de geografia na página 47 e observando tudo aquilo que a prova vai falar, observando as imagens, e a gente vai curtir essa aula, ok? Então, o homem, ele sempre precisou dos recursos que a natureza oferece. Todo mundo sabe disso, né? Tudo que a gente hoje consome, tudo que a gente hoje tem, a gente retira da natureza. O homem, ele retira da natureza. Então, só que com essa atitude, o homem, ele acabou fazendo algo sem planejamento. Ele acabou trazendo muitos prejuízos à natureza com a sua atitude, né? Então, assim, para buscar uma melhoria de vida, o homem, ele acabou transformando o ambiente natural. Por exemplo, a nossa cidade nem sempre foi como é hoje, né? A nossa cidade tinha bem mais paisagens naturais do que aquilo que a gente vê hoje. Mas pela nossa necessidade de ter mais comércios, de ter lojas, né, de crescer, e para atender as nossas necessidades, teve que retirar um pouco da paisagem natural para construir a paisagem modificada, né? Aquilo que o homem necessitou construir: casas, prédios, lojas, né? Padarias, supermercados, tudo isso para atender a necessidade do homem. O que acontece é que muitas vezes essa atitude do homem acabou que foi em grande quantidade e muitas vezes desnecessário. O homem às vezes retira da natureza aquilo que ele não precisa, ou que é indevido, ou que não é permitido fazer. E isso acaba trazendo prejuízos para a nossa vida. Então, para crescer, para ter o progresso, né? Tudo isso que o homem fez acabou trazendo também coisas ruins para nós, como, por exemplo, as queimadas, o desmatamento, a agressão ao solo, a poluição, tanto do solo quanto dos rios. Tudo isso são consequências das atitudes do homem com a natureza. Vamos falar em relação à natureza. O que é correto e o que não é correto fazer. Nós sabemos que é preciso retirar algumas coisas da natureza para a nossa sobrevivência. Mas, por exemplo, se é necessário retirar árvores para fabricar papel ou móveis ou o que quer que seja, é necessário que seja replantada árvores naquele lugar, para que quando o homem volte àquele lugar, ele encontre novas árvores ali. E para que não acabe, porque a gente sabe que o desmatamento, além dele trazer a extinção, né, das espécies de vegetais, ele desgasta o solo, ele também acaba muitos animais morrendo com o desmatamento. Com os rios, por exemplo, nós sabemos que a água dos rios é uma água que depois que for tratada é uma água boa para nós bebermos, né? Então, o que é correto é você usar adequadamente, é você não destruir o rio para construir alguma coisa naquele lugar, né? Não pegar o esgoto da sua fábrica, da sua empresa e despejar nos rios, né? Aquela água suja, tóxica, cheia de lixo. Então, isso não é correto fazer. O correto é você respeitar, né, o percurso do rio, o leito do rio, né? Porque a água que nós recebemos hoje, que é tratada, ela vem dos rios. Então, precisamos cuidar dos nossos rios. O solo, também precisamos cuidar do nosso solo, porque além da plantação que traz os alimentos para a gente, o solo é pelo solo que vai passar o encanamento de água para chegar na nossa casa. Então tem que tomar cuidado para fazer o encanamento e fechar o solo para o solo não ficar duro, ressecado, impróprio para o uso, né, no caso do plantio. E é incorreto fazer as coisas que prejudiquem o solo. Por exemplo, o desmatamento, as queimadas, tudo isso empobrece o solo. O solo não fica um solo bom para a plantação, né? Para nada.
Então, nós precisamos cuidar das coisas da natureza. Tudo que o homem vem fazendo sem planejamento acaba prejudicando a natureza. E acaba que esses prejuízos recaem sobre nós, né? Nós temos enchentes, nós temos chuvas demais, às vezes calor demais. Tudo isso é consequência da ação do homem na natureza. É preciso se pensar em tudo que se faz com a natureza, porque nós dependemos da natureza para sobreviver, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, me chama no privado que a Pro tá aqui para ajudar vocês, viu? Beijos!